retornou para demitir em massa após ser humilhado em hotel sofisticado em 20 minutos. João Silva não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. A solidão da sala de espera do luxuoso Hotel Majestic se transformou em um pesadelo quando a gerente Ana Costa, com um olhar de desprezo, o expulsou, sem nem olhar nos olhos dele. "Você não pode ficar aqui, não é um lugar para pessoas como você", ela disse, como se as palavras fossem facadas. Ele sentiu um nó na garganta. Naquela fração de segundo, todo o seu esforço, suas lutas e seu sucesso pareceram desmoronar em um instante. O desdém estampado nos rostos dos hóspedes brancos o acompanhou até a porta, como se ele fosse um intruso em um mundo que não era seu. As risadas e os murmúrios abafados ao seu redor foram como gritos de vergonha em seu coração. Com os olhos cheios de lágrimas, João saiu às pressas, decidido a mudar essa situação. Não era apenas um ataque a ele, mas um golpe em toda a sua comunidade. Ele sabia que tinha. Em vez de se deixar abater, ele decidiu fazer algo que ninguém esperava. 20 minutos depois, João retornou ao Hotel Majestic, e não como um hóspede, mas como um novo proprietário. A reunião marcada no saguão era um espetáculo à parte. Os funcionários, atônitos, testemunhavam a cena que se desenrolava diante deles. João olhou nos olhos da gerente Ana, que agora parecia um fantasma do que fora momentos antes. "Estou aqui para demitir você", ele declarou, sua voz firme, ecoando como um trovão no ambiente pomposo. A sala ficou em choque. Sussurros abafados começaram a circular entre os presentes. A coragem dele acendeu uma chama de esperança. João apenas não estava lá para vingar seu orgulho. Ele estava ali para mudar a cultura enraizada de discriminação que permeava todos os cantos do hotel. "Desculpe, mas o Hotel Majestic não é para pessoas como você", refletiu João, fazendo ecoar as palavras que ouvira há pouco. Em um instante, Ana Costa se tornou o símbolo de uma prática comum. Cada relato era uma gota de dor, uma lágrima da história deles. João sorriu ao ver que a sala, antes cheia de tensão, agora estava repleta de esperança. Ele tinha um plano. O projeto Dignidade para Todos nasceria ali, naquele hotel. Seus olhos brilhavam com novas promessas. Contudo, enquanto ele conversava, o telefone na sua mesa vibrou estridentemente. Uma mensagem anônima tinha chegado. "Você não sabe o que há por trás do Hotel Majestic. O passado pode vir à tona." Sobre o que se tratava? O sorriso de João se desfez e uma onda de preocupação se instalou. Ele estava prestes a iniciar uma transformação de grande impacto, mas agora essa nova informação o deixava em alerta. O que aconteceria se as verdades ocultas se revelassem? João sabia que tinha que ser cuidadoso, mas não ia retroceder. A luta estava apenas começando. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." João ficou paralisado por um momento, a mensagem anônima queimando em sua mente. O que poderia ser tão aterrador a ponto de ameaçar sua revolução? Ele respirou fundo, tentando dissipar a ansiedade que o invadia. As vozes ao redor começaram a se misturar enquanto os funcionários olhavam de um lado para o outro, inquietos. A coragem que ele sentira antes parecia titubear. Sem mais delongas, ele se virou para a equipe e mencionou seu plano. Mas as palavras lhe saíram apenas como um sussurro.
Algo dentro de si se quebrara. Ele queria criar um ambiente acolhedor, mas agora havia essa sombra pairando sobre suas intenções. E no meio daquele clima tenso, um grito rasgou o ar. Era uma funcionária do hotel, Ana Paula, que havia trabalhado ali por anos e já havia superado tantas humilhações. Sua voz, que tremia, trouxe todos à realidade. Acho que você precisa saber, João. A gerente Ana não é como você pensa. As cabeças se viraram para ela, expectativa e incredulidade no ar. João franziu a testa. O que ela queria dizer? A expressão do rosto de Ana Costa, que antes estava pálida de medo, agora parecia tomada pelo pavor. João lembrou-se rapidamente da forma como ela o tratara. Não poderia ser só uma questão pessoal. Sua intuição queria gritar que havia algo mais. Ela foi deixada aqui para nos vigiar, não só a nós, mas ao hotel inteiro. Uma geste que serve a interesses muito maiores. Ana Paula continuou, seus olhos marejados. Nós todos sabíamos, mas agora que você chegou, talvez tenhamos uma chance. As coisas podem mudar. Mas o que você está dizendo? João perguntou, agoniado por uma revelação que parecia cada vez mais distante. O murmúrio aumentou. As pessoas começaram a falar umas sobre as outras, revelando que Ana havia se beneficiado da opressão deles. Tinha até um histórico de conivência com grupos que queriam manter as coisas como estavam. As vozes pareciam se misturar em um urro de indignação. Ana Costa tentou cortar o clima tenso. Não acreditem nela, isso é mentira. Mas seu olhar estava tão cheio de pânico que não convenceu ninguém. Mas a verdade estava na ponta da língua de Ana Paula. Ela trabalha para aqueles que abafam nossas vozes, João. Não acredite que seu cargo é apenas um título. É um símbolo do que tentaram fazer conosco. João sentiu-se como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele tinha recebido a chave do hotel, mas agora tudo parecia uma armadilha. Ele piscou, tentando entender a extensão daquela traição. Ana Costa agora era a vilã do que deveriam ser suas conquistas. Os funcionários começaram a mostrar solidariedade com Ana Paula, enquanto olhares de desconfiança se voltavam para Ana Costa. E enquanto João tentava processar tudo, o celular em sua mesa vibrou novamente. Ele atendeu, e a voz do outro lado era familiar, mas incompreensível. João, você precisa saber que não se trata apenas de Ana. Eles estão vindo para você. O frio na espinha dele congelou o tempo. Quem está vindo? Ele ofegou, mas a ligação se cortou antes que pudesse saber a verdade. Palavras não ditas pairavam no ar. Ele olhou para Ana, prestes a ser desmantelada na frente de todos. E no meio daquele caos nervoso, uma verdade dolorosa se infiltrou na consciência de João. Seus inimigos poderiam estar mais perto do que imaginara. O futuro estava em jogo e ele precisava decidir rápido. Quem são eles? O murmúrio aumentou novamente e as expressões tornaram-se mais sombrias. João, precisamos de você! Alguém gritou no fundo. E no momento em que ele contava com o apoio da equipe, a porta do hotel se abriu. A figura que entrou fez todo mundo prender a respiração. A realidade passada e a presente estavam prestes a colidir de uma forma que ninguém jamais imaginou. O cheiro do temor era palpável no ar. O que mais o aguardava? A porta do Hotel Majestic se abriu com um rangido, e todos os olhares se voltaram automaticamente para o recém-chegado. Era uma figura imponente, vestida com um terno escuro e com um ar de confiança que emanava a cada passo. João sentiu um frio na barriga. Quem era aquele homem? As vozes diminuíram e o murmúrio sussurrante se transformou em um silêncio pesado. Quem é você? Perguntou João, tentando manter a compostura, mas a apreensão era visível em seu rosto. O homem parou no centro do saguão,
e um sorriso irônico se formou em seus lábios. Sou Carlos Ribeiro, e você, meu caro, está em uma situação bastante delicada. As palavras ressoaram no ar como um trovão. Carlos avançou e João percebeu que algo estava muito errado. Delicada? Como assim? Ele questionou, sua voz agora trêmula. O homem olhou ao redor, como se quisesse que todos escutassem o que ele tinha a dizer. Você acha que o que aconteceu aqui hoje foi uma coincidência? Não seja ingênuo, João. As pessoas começaram a murmurar novamente, e João sentiu um nó na garganta. Explica isso, ele exigiu. Mas Carlos apenas riu, um riso frio e calculado. Ana Costa, a que você acaba de demitir, não era apenas uma gerente. Ela é uma peça-chave neste jogo. E acredite, isso é muito maior do que você pensa. João se sentiu perdido. A revelação deixava um rastro de desespero em seu coração. O que você quer dizer com isso? Tiana trabalha para você? A confusão era palpável, e o ar parecia pesado. Não exatamente. Ela trabalha para quem você nunca se atreveu a desafiar. Os verdadeiros donos deste hotel, os senhores do poder. E agora você se tornou um alvo. A sala caiu em um silêncio absoluto. Todos pareciam entender que aquele momento era decisivo. A revelação havia quebrado a confiança, e os olhos de João, que antes brilhavam com esperança, agora estavam cheios de incerteza. E o que você quer de mim? João perguntou, quase dando um passo atrás. Quero que você se una a nós, disse Carlos, enquanto seus olhos penetrantes fitavam João. Ou melhor, se você recusar, isso pode acabar muito mal para você e para todos aqui. Você não realmente pensa que pode mudar a cultura do Majestic sozinho, não é? As palavras de Carlos foram como facadas. O medo pulsava no peito de João. Você está ameaçando todos nós? Ana Paula, a funcionária que tinha se manifestado antes, gritou, angustiada. Exatamente. Se não se unirem a mim, sentirão a força da verdade, e não será agradável. Carlos sorriu de forma satisfeito. João olhou em volta. Os rostos de seus colegas estavam cheios de medo, e ele percebeu que carregava nas costas não apenas sua própria luta, mas a esperança deles. Não me faça escolher entre você e eles, ele gritou. Mas a insegurança em sua voz traía sua determinação. Ah, você não precisa escolher uma parte, porque você já está dentro da história. Agora a questão é, você vai lutar ou vai se render? A provocação de Carlos ecoou na sala, e todos pareceram congelar, prontos para o que viria a seguir. Nesse momento, o celular de João vibrou novamente. Ele atendeu apressado, esperando uma voz familiar, mas ouviu algo completamente diferente. João, não confie em ninguém. Revele a verdade sobre a Ana. Ela não é quem você pensa. A ligação caiu logo em seguida, deixando apenas um eco de desespero na cabeça de João. Os olhos de João se arregalaram. O que estava acontecendo? Ele parecia estar no meio de um jogo mortal. Alguém pode me explicar o que diabos está acontecendo? As palavras de desespero saíram antes que ele pudesse pensar. Os rostos o encaravam, cada expressão carregando uma sombra de dúvida. A tensão era palpável, e agora a linha entre amigo e inimigo estava borrada. A verdade o aguardava, mas a que preço? Uma reviravolta se aproximava e ninguém sabia a extensão do que estava por vir. Qual era o verdadeiro jogo que estava se desenrolando ali? Em quem João poderia confiar realmente? O futuro do Majestic balançava na corda bamba e a escuridão à espreita parecia mais ameaçadora do que nunca. O silêncio era pesado, quase sufocante. João observou Carlos, sentindo-se como se tivesse mergulhado em um pesadelo. O olhar calculista do homem fazia seu estômago revirar. Como você pode estar tão seguro? Perguntou João, lutando para manter a voz firme. Carlos sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos.
Porque, meu caro, eu sei exatamente quem você é. Você é uma peça de dominó em um jogo muito maior do que imagina. E acredite, você não tem ideia do que está prestes a desmoronar. Ana Costa, ainda trêmula, pareceu encontrar alguma força. Você está falando besteira, Carlos. Ninguém aqui acredita em você. Mas a dor em sua voz era mais do que evidente. João sentiu o peso das palavras pairando no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Fique calma, Ana, disse João, tentando acalmá-la. Mas ele também estava nervoso, seu coração disparando a cada palavra de Carlos. Diga logo o que você quer, Carlos. Carlos olhou para ele com esse olhar provocador. Eu quero que você entenda que ao tomar esse hotel, você não está apenas fazendo um ato de coragem. Você está se metendo em uma rede de interesses que transcendem o seu pequeno desejo de justiça. E eu sou apenas o emissário deles. As palavras de Carlos reverberaram na sala, e João sentiu um frio na espinha. Interesses? O que você quer dizer? Por que você está aqui? A voz de João era quase um sussurro, mas a tensão era palpável. E então, uma explosão de vidro cortou o ar, e toda a atenção foi desviada para a janela quebrando-se em 1000 pedaços. O barulho foi ensurdecedor. O grupo se virou, e a confusão instaurou-se enquanto todos se afastavam do estilhaço. A adrenalina tomou conta de João. O que foi isso? Alguém gritou. Um homem de capuz entrou apressadamente, parecendo um fantasma na visão turva da sala. Ele segurava algo brilhante nas mãos, e o olhar desesperado que lançou a João fez seu coração acelerar ainda mais. João, você precisa ouvir! O desconhecido gritou, impulsionando-se em direção a ele. Quem é você? João perguntou, recuando. O que estava acontecendo? O homem não respondeu, apenas estendeu o objeto brilhante, uma pequena câmera. Provas. Você precisa ver isso antes que seja tarde demais. Antes que João pudesse tomar conhecimento do que estava acontecendo, Carlos avançou, furioso. Pare! Você não sabe a que caminho isso pode te levar. O homem do capuz ignorou Carlos. João pegou a câmera, seu olhar saltando para a tela. As imagens começaram a rodar, revelando um vídeo escondido. O som de risadas, encontros sórdidos e acordos obscuros se desenrolava diante de seus olhos. A respiração de João ficou presa na garganta quando ele reconheceu um rosto familiar. Era Ana, rindo e conspirando com figuras que pareciam ser os donos do hotel. E a cena era muito mais do que um simples encontro. Não, isso não pode ser verdade. João murmurou, sua palma suando sobre a mini-tela. Os rostos de seus colegas mudaram instantaneamente. A defesa de Ana começou a desmoronar quando as imagens mostraram a conivência dela com aqueles que ele pensou serem seus aliados. João, não! Isso é uma farsa! Ana gritou, o pânico emergindo na sua voz. Mas as imagens falavam por si mesmas. Cada risada, cada troca de dinheiro revelava um desvendar de mentira e traição. João se virou lentamente, sentindo sua confiança se desvanecer. Então você estava do lado deles o tempo todo? Perguntou ele, a dor transparecendo em sua voz. O choque percorreu a sala como um trovão. Você foi tudo o que conseguiu dizer. A traição em seu tom era a flor da pele. Carlos observou tudo com um ar de satisfação. Agora você vê. As linhas foram traçadas e você já faz parte deste jogo. A questão é se vai se unir a nós ou enfrentar as consequências. João estava ali, segurando aquela câmera, as visões de um futuro sombrio diante de si. Ele olhou em volta. As expressões de fé e esperança agora eram de desespero. Quem, então, ele poderia confiar? O verdadeiro inimigo estava mais próximo do que poderia ter imaginado. E o futuro daquele hotel, de sua luta e de sua comunidade estava em risco. Enquanto a sala começava a girar,
Ele se perguntou: o que mais poderia estar escondido sob essa teia de mentiras? João olhou fixamente para a tela da câmera, sua mente girando. O vídeo mostrava a própria Ana Costa, rindo e conspirando com homens que pareciam os verdadeiros donos do hotel. O choque era avassalador. Ele se sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Era uma traição imensa. Mas enquanto a sala fervilhava em murmúrios de incredulidade, algo muito mais profundo começou a se revelar. João, eu não sou como eles. Você precisa entender. Ana implorou. Sua voz tremia. Mas seu desespero só fazia a tensão aumentar. João podia sentir a incredulidade na reação dos colegas. A pergunta de quem realmente eram os aliados começou a ecoar no ar. Carlos aproveitou a situação. Agora você vê, João, todos têm máscaras. E o que você acha que vai acontecer a seguir? Você, um novo proprietário, desafiando seus superiores. Ele se aproximou, seu sorriso malicioso se alargando. Isso não termina bem. João sentiu seu medo se transformar em raiva. E você? O que você ganha com isso, Carlos? Você trabalha para quem? Sua voz estava alta, mas trêmula. Carlos apenas sorriu com um ar de superioridade, um gesto que incendiou ainda mais a fome de justiça em João. Então, em meio ao caos de murmúrios e reclamações, um barulho diferente cortou a tensão. A porta do hotel foi escancarada com força, e a figura à frente trouxe um novo arrepio. Era uma mulher, vestida de maneira sofisticada, com um olhar que parecia atravessar as almas. Ela trouxe consigo uma presença que moldou instantaneamente o ambiente. Chega! Sua voz ressoou como um trovão. Todos ficaram em silêncio, voltando-se para ela. Meu nome é Isabela. Estou aqui para encerrar isso. João piscou, confuso. Quem é você? O que você quer? Isabela olhou diretamente para ele, sem hesitação. Estou aqui para revelar a verdade que você ignora, João. Você teve sorte, mas não sabe o que realmente está em jogo aqui. Carlos soltou uma risada desdenhosa. Acha que pode intimidar? Mas a mulher apenas o ignorou. João sentiu seu coração disparar, como se estivesse diante de algo muito maior do que ele imaginava. João, você não está apenas lutando contra um hotel. Está enfrentando um antigo sistema de poder, um legado que envolve corrupção, tráfico de influências e muito mais. Ana não era a única envolvida nisso. Seus olhos se fixaram em João. Eu sei quem você é, e você tem potencial, mas precisa escolher de que lado vai ficar. A sala estava mergulhada em um silêncio tenso. As pessoas começaram a olhar uma para a outra, como se tentassem decifrar a pesada revelação. Isabel continuou. A sua luta por um lugar mais justo não é só pessoal, é uma verdade que toca vidas muito além daquelas que você pode ver. À medida que suas palavras reverberavam, João sentiu um nó na garganta. Era como se uma nova luz estivesse iluminando tudo ao seu redor. Como você sabe disso? O que mais você está escondendo? A urgência em sua voz refletia sua confusão. Isabela hesitou um momento, analisando a sala e seus expectantes rostos. Porque eu sou a única sobrevivente de uma equipe que tentou expor essa rede. E agora, eles vão atrás de mim também. Foi então que outra expressão de horror tomou conta de seu rosto, e ela se virou abruptamente. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou do lado de fora do hotel. As janelas tremiam, e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. A explosão foi seguida de gritos e pessoas correndo para longe. Um grupo de homens de terno escuro invadiu o hotel, seus olhares frios mirados em Isabela. É hora de ir, ela sussurrou para João, seus olhos radiando um misto de terror e determinação. Precisamos sair agora. E quando ela puxou João pela mão, algo dentro dele começou a se dissolver. Ele não estava apenas lutando por um cargo. Era uma batalha contra forças muito mais poderosas e obscuras do que ele podia imaginar.
A adrenalina tomou conta dele. Ele olhou para os rostos de seus colegas, perplexos e cheios de medo, e fez uma promessa silenciosa. Não caminharia para trás. Enquanto o grupo se aglomerava, a cena era um emaranhado de pânico e esperança. O hotel não era apenas um espaço, era um campo de batalha. O campo de uma guerra que ele estava prestes a começar. Mas a verdadeira pergunta era: até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? E ao sair apressadamente, a última coisa que João viu foi o olhar aterrorizado de Ana Costa, enquanto os homens avançavam em direção a ela. Uma sensação de dúvida o invadiu. O que mais estavam prestes a perder? O que era real e o que era ilusão? A jornada só estava começando. João e Isabela correram pelo corredor do hotel, o coração dele batendo forte. A adrenalina pulsava nas veias enquanto os gritos e a confusão aumentavam atrás deles. Rápido! Isabela puxou João pela mão e eles desviaram de mesas e cadeiras, buscando uma saída. O cheiro do medo era quase palpável, como se estivesse envolvendo todos ali presentes. Quem são essas pessoas? João perguntou sem parar. A terrível expressão no rosto de Isabela dizia tudo. Gente poderosa, eles não hesitarão em te eliminar. Precisamos correr antes que nos alcancem. A urgência na voz dela fez seu estômago revirar. A verdade agora estava mais clara do que nunca. A luta era por suas vidas, não apenas pelo hotel. Eles despencaram pela porta lateral, saindo em um beco escuro. João tentou recuperar o fôlego, mas sua mente estava apinhada de perguntas. O que Isabela queria dizer? O que realmente estava em jogo? Antes que pudesse articular uma frase, a mulher se virou abruptamente, seus olhos fixos nos dele. João, há algo que você precisa saber. No entanto, a tensão aumentou quando o homem de capuz, que havia lhe entregado a câmera, surgiu de repente na esquina do beco. Ele parecia desesperado. Você não tem tempo, eles estão chegando. Mas antes que João pudesse perguntar mais, um grupo de homens armados apareceu do outro lado. A sensação de desespero tomou conta, e o beco se tornou um labirinto de pânico. Corra! Agora! Gritou Isabela. Enquanto eles corriam, mãos trêmulas e pés apressados tentando encontrar uma saída, João sentiu uma certeza crescente de que estava prestes a entrar em algo maior do que imaginava. Algo obscuro. Um som de vidro quebrando ressoou atrás deles. O grupo de Carlos estava vindo, e a intensidade da caça só aumentava. Então, como um relâmpago em uma noite escura, um barulho ensurdecedor ecoou, e uma explosão iluminou o céu noturno. Mas a explosão não veio do hotel, e sim da área onde Ana estava. João congelou, incapaz de processar o que seus olhos viam. Uma onda de luz ofuscante subiu e lançou sombras dançantes nas paredes do beco. O calor da explosão fez João correr como se estivesse preso em uma bolha de tempo. Ela! João gritou, mas Isabela o puxou. Um olhar de desespero e determinação. Você não pode salvar todo mundo, João. A verdade cortante a atingia tanto quanto a ele. Se você quiser lutar, é agora ou nunca. No entanto, a lembrança do olhar de medo de Ana o consumia. Ele hesitava. Isabela percebeu isso. João, agora não é o momento. Precisamos saber a verdade. Mas as palavras não tiveram tempo de se fixar. Quando viraram a esquina, eles adentraram em uma praça. Um santuário temporário, mas não seguro. Palavras foram ditas, mas os ruídos de sirenes e gritos se tornaram um clamor no fundo de suas cabeças. E então, a reviravolta. A figura de Carlos surgiu na entrada oposta da praça. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher, de traços familiares. Mãe, a palavra saiu da boca de João como um sussurro aterrorizado. A mulher que ele acreditava ter perdido anos atrás estava ali, no meio daquela confusão.
João ficou paralisado, seu mundo desmoronando, ao redescobrir o que acreditava ser uma tragédia irreversível. Você não sabe o que você começou, João, Carlos disse, enquanto um sorriso vitorioso se alargava em seu rosto. Vocês todos estão muito perto da verdade, mas será que são fortes o suficiente para enfrentá-la? João olhou para Isabela e depois novamente para sua mãe. O rosto dela, que havia sido desenhado por traumas do passado, agora trazia um peso que o esmagava. Ele estava em choque. O que está acontecendo? Ele mal conseguia formular as palavras. Carlos começou a rir, mas não era um riso de alegria. Era um riso recheado de escárnio e poder. Acha que isso é só sobre você? No fundo, João, você sempre foi uma peça nesse tabuleiro. As verdades começavam a se desenrolar como um filme se desenhando diante de seus olhos. As ligações familiares, as traições escondidas e o que realmente significava lutar por um futuro diferente ecoavam no ar como um trovão distante. João estava prestes a descobrir o verdadeiro significado de coragem em um mundo onde nada era o que parecia. As consequências da revelação estavam se aproximando rapidamente, e a tempestade estava a ponto de eclodir. João estava paralisado, os olhos fixos na mulher que dizia ser sua mãe. O coração dele batia freneticamente. Como isso era possível? Ele passou anos acreditando que ela tinha morrido, e agora estava bem diante dele, cercada por aqueles homens. Cada palavra que Carlos pronunciava parecia cortá-lo como lâminas afiadas. Você não pode estar aqui, João exclamou, seu tom de voz elevado pela mistura de choque e raiva. Você é uma traidora. A palavra ecoou como um disparo na praça agitada. A mulher, que ele tanto procurou, agora desafiará tudo sobre o que ele acreditava. João, não é o que você pensa. Ela levantou as mãos em um gesto de súplica. Eu fui forçada a me afastar. Eles me ameaçaram. Eu não tinha escolha. Escolha? A incredulidade fez a voz dele tremer. Você esteve do lado deles o tempo todo. Como você pôde? Nesse momento, seu mundo desabava. Ele olhou para Isabela, que estava tão em choque quanto ele. Carlos gargalhou, saboreando o desespero da situação. Vejo que os laços familiares podem ser bem complicados. E o que João não sabe é que isso só está começando. Ele olhou bem nos olhos de João, um sorriso frio se formando nos lábios. A verdade que você procura, João, pode ser profundamente dolorosa. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo reverberou na praça. A porta do hotel explodiu e uma fumaça densa começou a se espalhar como se o próprio céu estivesse desmoronando. João virou-se rapidamente, o instinto de sobrevivência gritando dentro de si. O caos irrompeu. As pessoas começaram a correr em várias direções. Gritos misturando-se ao ruído ensurdecedor da destruição. Rápido, João! Precisamos sair! Isabela gritou, puxando-o pelas mãos. Ele hesitou apenas por um momento, os olhos ainda fixos em sua mãe, que agora parecia perder a compostura, a expressão em seu rosto uma combinação de pânico e desespero. João, o que você faz? Ela suplicou, sua voz se elevando acima da confusão. A visão dela estava se distorcendo. Ele queria acreditar, queria entender, mas havia tantos segredos escondidos. Saia do meu caminho, ele gritou, decidindo naquele instante que não podia confiar nela. Carlos apenas observava, satisfeito. Acabou, João. Você não pode escapar da verdade. Então, como se o destino estivesse caminhando para uma colisão, uma figura surgiu da fumaça. Era o homem de capuz que o havia alertado antes. Ele correu em direção a João, mas algo estava errado. O brilho de um objeto na mão dele aumentou. Parecia uma arma. Não, não! Fuja! João gritou, sua intuição disparando. Mas em uma fração de segundo, o homem apontou e disparou.
O tiro ecoou como um trovão. O tempo parecia desacelerar. João viu sua mãe se colocar na frente dele, a expressão de amor e medo entrelaçados, seus olhos arregalados. A bala atingiu uma vez, e tudo aconteceu tão rápido. Ana, a mulher que ele pensou ter perdido para sempre, caiu aos pés dele, a vida esvaindo-se em um fio de sangue. O grito que saiu da garganta de João foi primal, uma expressão de dor e perda indescritíveis. Um grito que transcendeu as palavras. Não! Ele caiu de joelhos ao lado dela, a mão estendida em desespero. Mãe! O lamento ecoou na praça, enquanto as pessoas ao redor paravam, seu olhar se transformando de desespero em incredulidade. O choque se espalhou como um vírus, infectando a todos. Isabela ficou paralisada, os olhos fixos na cena. O homem de capuz desapareceu na multidão, uma sombra num mundo em colapso. Carlos, em vez de se lamentar, parecia triunfante, um sorriso malicioso no rosto. Agora você vê, João, a verdade corta como uma faca. O mundo ao redor parecia desvanecer, enquanto João segurava a mãe nos braços, a vida dela fugindo. Ele olhou para Carlos, a raiva queimando dentro de si. A coragem surgia das profundezas, e as perguntas ainda pairavam no ar. O que mais estava escondido sob a superfície? Os segredos da vida deles estavam prestes a mudar tudo, e ele não ia permitir que mais vidas se perdessem. João! Isabela o puxou pela mão com urgência. Ele precisava decidir, lutar ou deixar que a verdade o consumisse. A escolha estava diante dele, e tudo poderia mudar em um piscar de olhos. O destino do hotel, da comunidade e de sua própria vida pendiam na balança, enquanto uma onda de ferocidade e determinação fervia em seu peito. A história ainda não havia terminado. Estava apenas começando a se desenrolar. João estava de joelhos, o coração em frangalhos. Ele olhava fixamente para o corpo de sua mãe, a vida se esvaindo diante dele, e a dor era quase insuportável. Mãe, por favor, não! Seus lábios tremiam, enquanto uma onda de desespero tomava conta dele. Isabela estava paralisada, os olhos arregalados, incapaz de processar a cena. O que você está fazendo? Ela gritou, voltando-se em direção a Carlos, que apenas sorria, satisfeito com a revelação do caos. Nada como um pouco de drama para apimentar o jogo, não é? Carlos respondeu, com um sarcasmo cruel na voz. Mas a adrenalina que corria nas veias de João começou a transformá-lo. Ele não estava ali apenas para ser uma vítima. A fúria se elevava dentro dele. Ele não podia deixar que tudo acabasse assim, não após tudo o que lutou. E enquanto o desespero era palpável, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante irrompeu da direção do hotel, ainda em chamas, fazendo todos se virarem de repente. O brilho era intenso e parecia triplicar antes de explodir em 1000 fragmentos de luz colorida. Era como se o próprio céu estivesse se rasgando. As vozes ao redor começaram a gritar, um coro de pânico e confusão. João olhou para cima, apenas para ver um objeto descendo do céu. Ele não era um fragmento qualquer, era uma cápsula, começando a brilhar na luz do dia. Corre, agora! Isabela gritou, puxando-o pela mão. Mas antes que pudesse se mover, a cápsula atingiu o chão com um estrondo ensurdecedor, criando uma onda de choque que os jogou para trás. João sentiu o impacto e caiu, mas seus olhos nunca deixaram de mirar a cápsula. Algo estava prestes a mudar. Um clarão iluminou todo o lugar. Ele viu figuras saindo da cápsula, envoltas em uma luz brilhante. Eram pessoas, mas não eram como ele imaginava. Estavam vestidas de uma maneira estranha, como se fossem de outro tempo, ou mesmo de outra dimensão. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Uma mulher se adiantou com uma voz que ressoava no ar. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que João nunca vira antes. Eu sou Clara,
e estou aqui para salvar vocês. O olhar de Clara sobressaiu em meio ao caos. Todos ao redor pareciam aturdidos. Carlos parecia agora apreensivo, enquanto a multidão começava a murmurar. Salvar? De quê? João queria entender, mas as perguntas foram interrompidas por um estrondo profundo, quase como um trovão, que fez todos tremerem. É uma armadilha. Carlos é parte de algo muito maior. Clara afirmou, seus olhos fitando João com urgência. Ana, sua mãe, ela não era apenas uma vítima. Ela estava envolvida com forças que você não consegue compreender. As palavras de Clara cortaram como lâminas. João se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela me amava. A incredulidade era visível em seu rosto. Carlos, agora com uma expressão aterrorizada, gritou. Cale-se, você não entende. Mas era tarde demais. As verdades estavam sendo expostas, e João sentia que sua alma se partia. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Clara em busca de respostas. O retorno dela era uma nova revelação, um claro indício de que a batalha estava longe de terminar. Para a surpresa de todos, as figuras que haviam emergido da cápsula começaram a projetar imagens no ar. João viu cenas de sua mãe, mas não eram memórias de amor. Eram gráficos de negociações, acordos sombrios e olhares furtivos com Carlos ao fundo. O que aconteceu a seguir desdobrou-se como uma tempestade. Clara se virou para a multidão. A verdade é que este hotel sempre esteve ligado a um sistema de poder que manipula e controla vidas. E João, você é a chave para a liberdade ou a destruição. A pressão nas têmporas de João aumentou. Ele mal conseguia acompanhar tudo. Ele não sabia em quem confiar. Na sua mãe, no homem que supostamente estava por trás de tudo, ou na estranha mulher que acabara de chegar. Então, o que você vai fazer, João? A pergunta pairou no ar, e os olhares se voltaram para ele. Era uma batalha por seu futuro, e a incerteza era uma sombra persistente. A luta estava apenas começando, e agora ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser uma arma, ainda mais poderosa do que qualquer crueldade que havia enfrentado até então. João estava atordoado, seu coração batendo como um tambor. Clara, com seus olhos brilhantes e palavras intensas, era um farol de esperança, mas tudo isso parecia envolver-se em um manto de mistério. O que funcionava como um abrigo, agora era um campo de batalha. As revelações estavam acontecendo mais rápido do que ele podia processar, e a dor da perda da mãe ainda latejava em seu peito. Você não entende, João! Clara exclamou, sua voz aumentando em urgência. Carlos e Ana são parte de um sistema que destrói vidas. É hora de parar tudo isso, mas precisamos de você. As imagens projetadas da cápsula mostravam sua mãe em reuniões clandestinas. Mas a verdadeira dor surgia não apenas da traição, mas do que isso significava para ele. Ele lutava contra as lágrimas, enquanto olhava para Isabela, que segurava a mão dele com força, seu olhar cheio de determinação e medo. Não temos muito tempo, Isabela disse, mas um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta que levou à praça estourou, o chão tremeu e o pânico rapidamente se espalhou entre a multidão. João virou-se, seu coração afundando ao ver uma figura conhecida entrar, coberta de poeira e escombros. Era o homem de capuz. João, ele gritou, sua voz carregada de desespero. Você não pode ficar aqui, eles estão vindo. E com isso, a figura atirou-se em direção a João, descontrolada. O que estava acontecendo? O medo o consumia. O homem, em sua fúria, deslizou algo em suas mãos. Era um cartão, uma pequena peça de papel, que parecia tão insignificante em meio ao caos. Leia isso. É crucial. O homem começou a ficar mais frenético enquanto o eco de passos pesados se aproximava. Você precisa saber a verdade antes que sejam todos pegos. Mas antes que João pudesse dizer algo,
uma explosão irrompeu na entrada do hotel. Um brilho ofuscante assolou a noite, e o chão pareceu tremer sob seus pés. O calor e a fumaça invadiram o espaço, interrompendo os gritos e os murmúrios. O homem de capuz cambaleou para trás, e João sentiu um medo crescente. Vamos! Precisamos sair! Isabela puxou-o novamente, mas ele hesitava, o cartão ainda em sua mão. Todos os olhos estavam agora para a entrada, onde uma figura emergiu da fumaça. Era Carlos, mas não estava sozinho. Havia homens ao seu lado, vestidos de preto, com expressões frias. Cada um deles carregava um simbolismo de poder, uma força que precisava ser confrontada. João, Carlos chamou, seu tom infundido com um poder sombrio. Você realmente acreditou que poderia mudar as coisas sem consequências? Tudo isso foi uma armadilha. Ao ouvir isso, a adrenalina explodiu em João. Ele sentia que o mundo estava se desmoronando ao seu redor. Não vou deixar que você controle essa situação. Mas, enquanto ele falava, o que surgiu a seguir foi ainda mais devastador. Uma mulher que João nunca esperou ver apareceu ao lado de Carlos. Ele sentiu o estômago revirar. Era Ana, sua mãe. Aquela que ele pensou ter perdido, agora estava ali, não como uma vítima, mas como uma cúmplice. O choque tomou conta do seu corpo. Mãe? O sussurro saiu de seus lábios como uma oração. Por que você está com eles? O que está acontecendo? Você não entende, João. A voz dela estava carregada com uma mistura de angústia e determinação. Eu fiz o que fiz para proteger você. Há coisas muito maiores em jogo do que você imagina. Proteger? Ele sentiu uma raiva ferver. Você mentiu para mim, me deixou acreditar que você estava morta. Carlos riu. Seu sorriso malicioso estava de volta. É assim que as coisas funcionam, João. Você foi apenas uma peça neste jogo. Agora está prestes a descobrir a verdade cruel. Enquanto as tensões aumentavam, o homem de capuz se levantou, seu olhar agora cheio de uma determinação feroz. João, o que você tem na mão? É a chave de tudo. Ele olhou para o cartão, ouvindo a urgência na voz do homem. Levou apenas 1 segundo, mas parecia uma eternidade até que a verdade começou a se formar em sua mente. Era um plano, um acesso a algo que poderia mudar tudo. E no momento em que a luz da cápsula começou a ofuscar tudo ao redor, João se viu no meio do maior dilema de sua vida. Você vai se unir a eles ou lutar contra, Clara disse, seu olhar fixo e intenso. Mas com o caos em torno dele, e sua mãe agora do lado da oposição, João se perguntou, é aqui que realmente termina? O que mais estava perdendo? O que mais encontraria nas sombras? E enquanto o pânico envolvia a praça e sua escolha se aproximava, uma única pergunta dominava sua mente. O que a verdade realmente significava para ele? João sentiu o peso da dor enquanto olhava para sua mãe. Caindo de joelhos. A cena era um pesadelo. Sangue, ruídos ensurdecedores e o ar exado de sofrimento. Ele nunca pensou que acabaria assim, lutando contra uma traição que cortava mais fundo do que qualquer arma. Mãe, por favor, não me deixe. Sua voz tremia, cheia de desespero. Mas ela não respondeu. Clara, com seus olhos intensos, puxou João pela mão. João, temos que ir. Não há tempo. As palavras dela soaram como um sino de alerta, mas ele hesitava, os olhos fixos em sua mãe caindo no chão. O Brasil todo parecia ruir em volta dele. Eles estão chegando! O homem de capuz gritou novamente, a voz ao mais alto. A verdade era que a luta não se tratava apenas de um hotel. Era sobre vidas, esperanças e segredos obscuros. Carlos e Ana se aproximavam, a determinação em seus rostos revelando um pequeno vislumbre de pânico. O jogo tinha virado. João,
Se você quer mudança, precisa se levantar, Clara exclamou. Ele sentiu a pressão nas costas, o chamado à ação impulsionando. E nesse momento, algo mudou. A dor da traição se transformou em combustível, e a determinação começou a surgir dele. João se levantou, olhou para Ana e seus olhos refletiram a raiva e a desilusão. Por que você não me contou? Por que você se uniu a eles? O desespero se transformou em uma nova força. Eu não serei uma marionete nas suas mãos. Com resoluta confiança, ele se virou para a multidão. Esta é a nossa chance. Vamos retomar o controle. As palavras saíram como um grito de guerra, e a energia nas pessoas ao redor começou a mudar. Murmúrios de apoio começaram a surgir. Carlos sorriu de modo cínico. Você realmente acha que pode lutar contra o que está além da sua compreensão? Mas João não recuou. A raiva o empoderava, e ele sentia que estava prestes a desmascará-los. Ele apertou o cartão em sua mão, as instruções que o homem de capuz lhe deixara ecoando em sua mente. Estas imagens, estas provas. Ele começou, com a voz pendendo entre a certeza e a paixão. Ele se virou rápido, mostrando a todos as revelações da cápsula. Não é só sobre nós. É sobre aqueles que não têm voz. É hora de revelarmos a verdade. Os rostos na multidão, antes apáticos, começaram a mostrar vida. Ele viu o reconhecimento nos olhos de alguns. A luta não era individual, era coletiva. A esperança começou a renascer. E ainda que Ana estivesse do lado deles, um instante de dúvida cruzou seu rosto. Você pode se unir a nós se quiser, João disse, sua voz ecoando. Esta é a sua chance para corrigir seu erro. A temperatura no ar do ambiente parecia mudar, a tensão se transformando em uma onda de fervor. Pelas sombras, uma nova figura surgiu. Era o homem de capuz novamente, agora com uma certeza que não tinha antes. João, a decisão é sua. O que você escolhe? E antes que pudesse processar suas palavras, João gritou: Eu escolho a verdade. E a partir desse momento, tudo desmoronou. Uma onda de revelações ecoou, uma força crescente contra a opressão. O hotel, a cidade, tudo o que representava começou a balançar no equilíbrio. A luta estava apenas começando, mas o futuro parecia brilhar intensamente à frente. Enquanto Carlos e Ana se preparavam para o ataque final, João sentiu a tensão paralisar o lugar. Lembrou-se de todas as perdas, das dores e de tudo pelo que havia lutado. Agora era tudo ou nada. E ele estava pronto. A câmera da cápsula piscou, projetando uma imagem de esperança. Esta é a verdade, ele gritou. E enquanto os olhares se voltavam para ele, aquelas palavras ecoaram no ar. E ao fazer isso, a pergunta se formava dentro dele. A verdade poderia realmente trazer mudança? E assim, enquanto a tensão do momento explodia num clímax, João sabia que havia muito ainda a descobrir sobre a sua própria luta. E que a batalha pela verdade realmente estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.